49. O novo, ou velho, antissemitismo e o sionismo. Em finais do século XVIII, Edmund Burke já tinha comentado com sarcasmo a ilusão dos revolucionários de acabar com o problema judeu concedendo a estes direitos políticos e igualdade jurídica, dizendo que os judeus estavam unidos entre si por correntes invisíveis como o ar, e mais pesadas do que as da Igreja de Notre Dame. Na segunda metade do século XIX, o redobrado conservadorismo político e social da burguesia europeia e sua expansão imperialista recolocaram a questão do antissemitismo na Europa Ocidental, mas sobre uma nova base, pretensamente científica, baseada na classificação das raças realizada por especialistas. Isto respondia a necessidades políticas. Na Alemanha foi fundado o Partido Social Cristão do Trabalho, liderado pelo pastor protestante Adolf Stoiker, em chave demagógica antissocialista. Um congresso internacional antijudeu realizou-se em 1882 em Dresden, Alemanha, com 3.000 delegados da Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia. Durante as discussões, Stoiker foi derrotado pelos radicais, que se reuniram um ano mais tarde em Chemnitz e fundaram a Aliança Universal Antijudaica. Não se tratava do retorno das velhas formas de preconceito antissemita, mas de formas modernas de reação racista. Em plena República Democrática, o passado voltava, modernizado, anunciando uma onda racista científica antecipada pelas pseudo-teorias de superioridade racial do Conde de Gobineau, um pseudo-antropólogo que proclamara a superioridade da raça ariano-germânica e a inferioridade de negros e judeus, entre outras raças inferiores, e, sobretudo, política. Ao mesmo tempo, o antissemitismo tradicional acentuou-se de modo violento na Europa Oriental e na Rússia czarista, onde habitava o maior contingente judeu do planeta. A zona de assentamento judeu na Rússia foi criada em 1791. Nesse país, o comerciante, judeu ou não teve na Rússia o mesmo papel que no Ocidente pré-moderno. Em 1882, foram proibidos aos judeus novos assentamentos e a concessão de hipotecas, restrita a adquisição de ações em companhias de capital aberto e proibido aos judeus o comércio aos domingos. Em 1891, 20.000 judeus foram expulsos de Moscou. No ano seguinte, eles perderam o direito ao votar nas eleições municipais, zemstvos, as únicas que existiam. Na geração posterior, a intelectualidade judia de esquerda incorporou-se em grande parte à social-democracia russa. O Império Russo foi o primeiro a praticar o antissemitismo como política de Estado. Na Europa, o antissemitismo afundava suas raízes na histórica hostilidade cristã para com os judeus, hostilidade tornada política oficial de segregação e de perseguição com a cristianização do Império Romano, que foi continuada pelos reinos cristãos da Idade Média. As revoluções democráticas dos séculos XVIII e XIX proclamaram, em maior ou menor grau, a emancipação dos judeus na Europa Ocidental, a abolição das políticas e espaços segregacionistas, guetos, e de exclusão política e profissional dos judeus. Mas essas revoluções pouco tocaram a Rússia e a Europa Oriental, que haviam incorporado enormes comunidades judias, com a característica muito pouco judaica de seu empobrecimento em habilidades técnicas, em empreendimentos independentes, em capacidade profissional, em sólidas organizações comunais, todas coisas normais da vida judia organizada. Elas existiam nas comunidades da Europa Oriental na época em que a maioria da população era composta por súditos dos reis da Polônia, mas um século de opressão czarista, o antissemitismo da Igreja Ortodoxa e a ignorante hostilidade da burocracia russa se combinaram para socavar sua vitalidade e destruir sua autonomia econômica e comunitária. Só lhes restou respeito de si. Os judeus que fugiram para o oeste, conseguindo uma vida livre nos Estados Unidos da América e nas democracias ocidentais, demonstraram, assim como seus filhos,
que as qualidades básicas judias continuavam intactas. Esses judeus ocidentais e ocidentalizados não foram a base social do sionismo, nascido em finais do século XIX na Europa Ocidental postulando a necessidade de um Estado territorial judeu. O sionismo encontrou sua base entre os judeus não emancipados da Europa Oriental e, sobretudo, da Rússia czarista. Nos países do leste europeu a mensagem do Judenstaat teve na Galizia, na Romênia, na Rússia czarista o efeito de uma tocha acesa lançada em um palheiro. Poucos tinham uma cópia de O Estado Judeu de Theodor Herzl, mas sua fama se espalhou rapidamente de boca em boca e, justamente porque se falava tanto de um texto desconhecido, criou raízes a ideia de que estava acontecendo algo grande e maravilhoso. David Ben-Gurion, futuro chefe de Estado em Israel, tinha 10 anos de idade quando o Estado Judeu foi publicado em Viena e vivia no pequeno Chet de Plonk, na Polônia. Muito depois lembrou que se espalhara a ideia de que havia chegado o Messias, um homem alto e belo, muito instruído, nada menos do que um doutor. Theodor Herzl. No século XIX eram muitos os judeus europeus assimilados que afirmavam sua origem sefardita. Os poetas românticos, sobretudo Byron e ele, haviam pintado com um ar de esplêndida nobreza os orgulhosos judeus da Espanha medieval. No período no qual os ricos, judeus, emancipados faziam tudo para se dissociar de seus correligionários da Polônia e da Rússia, pobres e marginalizados, a origem sefardita provava de modo conclusivo que eles nada tinham em comum com os primitivos e incultos os judeus das comunidades israelitas orientais. Foram os atrasados judeus orientais os que forneceram a base social do projeto político sionista. Seu fundador ficou surpreso, pois pensava que sua proposta acharia mais eco entre os instruídos judeus ocidentais, que lhe prestaram pouca atenção. No final do século XIX, o antissemitismo racial, científico e não religioso, reaparecera na Europa com a obra do conde Arthur de Gobineau, que dividiu as raças humanas em 3 troncos principais, branco, amarelo e negro, e fez nascer o mito ariano, inspirador de movimentos nacionalistas e racistas europeus. Parte da intelectualidade russa judia ocidentalizada e vinculada com a social-democracia alemã, nas décadas de 1870 e 1880, teve, como vimos acima, um papel dirigente no movimento populista da Rússia. De início, esses revolucionários judeus entregaram-se a uma atividade voltada à população oprimida russa sem qualquer referência à condição específica das massas judias. O mais importante foi Mark Nathanson, um dos fundadores do Zenlian Volia. Na geração posterior, a intelectualidade judia de esquerda da Rússia incorporou-se em grande parte à social-democracia. Em 1882, Lev Pinsker, socialista judeu vinculado ao populismo russo, diante da extensão e brutalidade dos pogroms no Império Russo, passou a defender a criação de um Estado com território próprio para os judeus na Rússia. As primeiras organizações socialistas judias buscavam sintetizar os princípios gerais do socialismo com as necessidades particulares do povo judeu. Os socialistas internacionalistas, inclusive os judeus, propugnavam ao contrário a assimilação dos judeus, pois as diferenças nacionais desapareceriam na luta de classes e na sociedade socialista. Seus antecedentes eram os judeus que em meados do século XIX questionavam os valores tradicionais, interessando-se pelas ideias constitucionalistas de Ocidente e simpatizando com o movimento dezembrista. Foram judeus alguns dos introdutores do marxismo na Rússia, como Pavel Kseurod. Cartaz de propaganda de um candidato declaradamente antissemita nas eleições francesas, 1889. Esse contexto conturbado viu nascer o sionismo no último quartel do século XIX, como um movimento de revitalização nacional judia, e logo foi associado, pela maioria dos seus líderes, à colonização da Palestina. Segundo os teóricos do novo sionismo, a Palestina fora ocupada por estranhos.
Em 1852, havia em torno de 11.800 judeus na Palestina. Esse número subira um pouco nas décadas subsequentes, atingindo, em 1880, aproximadamente 25.000 para uma população total de 500.000 habitantes. O principal formulador e impulsionador do sionismo foi Theodor Herzl, advogado nascido em Budapeste, situada no Império Austro-Húngaro. Herzl era austríaco, que, na sua juventude, chegou a pedir em carta ao Papa Católico que ajudasse os judeus da Europa a se converterem coletivamente ao catolicismo. Herzl ganhou notoriedade quando passou a publicar matérias na imprensa alemã a partir do final da década de 1880 e, graças a isso, recebeu um convite para se tornar correspondente do jornal Nova Imprensa Livre, em Paris, onde cobriu o julgamento do oficial Alfred Dreyfus. Em 1894, Herzl foi cobrir o caso e ficou impressionado com o renascimento do antissemitismo na França, com manifestações de rua em Paris em que muitos cantavam morte aos judeus. O processo contra Dreyfus, oficial de artilharia do exército francês de origem judaica, acusado de espionagem em favor da Alemanha, que tinha humilhado a França na Guerra Franco-Prussiana, 2 décadas antes, pôs de novo o antissemitismo europeu na berlinda na própria pátria dos direitos humanos. Não era uma surpresa. Em 1886, havia sido publicado o livro antissemita de Eduardo Monte, França Judaica. Dreyfus sofreu um processo fraudulento e conduzido a portas fechadas. Era, em verdade, inocente. O processo e a condenação baseavam-se em documentos falsos. Quando oficiais de alta patente perceberam isto, tentaram ocultar o erro judicial. A farsa foi acobertada por uma onda de nacionalismo e xenofobia, veiculada em grandes jornais e pequenos panfletos, que invadiu a Europa. Dreyfus foi condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, na costa da Guiana Francesa. Permaneceu em prisão por 5 anos, pois em 1898 as evidências da sua inocência possibilitaram um segundo julgamento. A permanência da sentença precedente provocou a indignação de Émile Zola, o célebre autor de Germinal. O escritor expôs o escândalo público no jornal L'Aurore e numa carta aberta ao presidente da República Francesa, Félix Faure, intitulada Eu Acuso. O consagrado escritor Anatole France também defendeu Dreyfus e os judeus. Zola foi condenado à prisão, e depois reabilitado. O caso Dreyfus dividiu a França entre os dreyfusardes, os apoiadores de Alfred Dreyfus, e os anti-dreyfusardes, contra ele. Na Argélia francesa houve pilhagens de lojas de judeus e verdadeiros pogroms, em Bofarik, Mostaganem, Blida, Médé, Bab el-Khedi, com estupros, mortos e feridos. O líder socialista Jean Jaurès chegou a escrever que nesses motins se exprimia um espírito anticapitalista sob uma forma deturpada. A revisão do processo de Dreyfus em 1906 mostrou que Charles Ferdinand Ossin Esterhazy, outro major do exército francês, fora o verdadeiro espião dos alemães. Dreyfus foi restabelecido parcialmente no exército. Seus 5 anos de prisão não foram considerados para a reconstituição da sua carreira. Dreyfus nunca pediu nenhuma compensação ao Estado francês pela injustiça. Morreu a 12 de julho de 1935. Da constatação in situ, da sobrevivência e do renascimento virulento do antissemitismo, Theodor Herzl concluiu que a assimilação cultural nas nações em que habitavam não seria capaz de livrar os judeus da discriminação. A emancipação política, na verdade, sempre tinha estado subordinada às necessidades da economia capitalista. A emancipação jurídica foi precedida na Europa Ocidental por um longo período de formas coletivas de acordo, entendimento, colaboração, aproximação e até a simbiose, de complementação entre judeus e não-judeus, embora essa complementação fosse pontuada por antagonismos, sobretudo de ordem econômica.
Isso criou esferas de interesse comum entre elites judias e não judias, e produziu movimentos nas comunidades judias capazes de participar ativamente na luta pela emancipação e integração nacional. A emancipação seguiu-se uma integração social e profissional mais completa que Eliures, porque tornou-se mais fácil para os judeus a participação na modernização política dos estados, identificando-os com os valores e objetivos dos estados nacionais. A distribuição dos mercados entre a burguesia local e os judeus se produziu no marco da rápida expansão daqueles. Chegava a acontecer que se invitasse os judeus a se estabelecer em algum país para contar com capital disponível. Assim aconteceu na Dinamarca. A integração judia estava condicionada por essa função. Com base nas reflexões feitas a partir do caso Dreyfus, Herz escreveu e publicou, em 1895, E o Estado Judeu, uma solução moderna para a questão judaica, onde preconizou a necessidade da reconstrução da soberania nacional dos judeus em um Estado próprio, descrevendo, de forma romanceada, suas visões acerca de como tornar possível a construção de uma futura nação judaica, discorrendo sobre imigração, compra de terras, edificações, leis e idioma. Para aglutinar as diversas tendências do judaísmo europeu, Herz organizou o primeiro Congresso Mundial Sionista, que deveria ser realizado em Munique, na Alemanha. Contudo, líderes religiosos da comunidade judia local se opuseram à iniciativa, por temerem uma exposição excessiva e uma possível retaliação antissemita. Assim, o evento acabou por se realizar na cidade suíça de Basileia, em agosto de 1897. O evento reuniu cerca de 200 delegados. Seus principais resultados foram a formulação da Plataforma Sionista, conhecida como Programa de Basileia, e a fundação da Organização Sionista Mundial, sob a presidência de Herz. Durante a reunião, discutiu-se onde deveria ser instalado o Estado judeu, dividindo-se os congressistas entre a Palestina otomana ou algum território desabitado que poderia ser cedido aos sionistas, como a ilha de Chipre, a Patagônia Argentina e até alguma das colônias europeias na África, como o Congo ou a Uganda. Venceram, no entanto, os partidários do assentamento na Palestina, com o argumento de que aquela era a região de origem do povo judeu na antiguidade. Em seu diário, Herz escreveu: se eu tivesse que resumir o Congresso de Basileia numa só frase, ela seria: em Basileia eu fundei o Estado judeu. O movimento sionista reunia sobretudo lideranças oriundas da Europa Oriental, e organizou as primeiras ondas de pioneiros judeus da Europa instalados no final do século XIX na Palestina com a intenção explícita contrária à atitude da comunidade judia de 20 mil pessoas que residia na Palestina desde o século XIV de colonizá-la, fomentar, por princípio, a colonização da Palestina por judeus operários agrícolas, trabalhadores em construção civil e de outros ofícios, dizia a resolução do Congresso. Dirigentes sionistas se entrevistaram com autoridades britânicas, que estavam de olho na Palestina, em caso de desmembramento do Império Otomano, já dado por descontado. Theodor Herz em Basileia, 1897. Pessoalmente, Theodor Herz era não crente e era perfeitamente germânico nos seus hábitos e modo de vida. O renascimento do antissemitismo na Europa, em que pesa a emancipação política dos judeus ter sido já proclamada pelos mais importantes estados europeus ocidentais, se evidenciava na sobrevivência de um vasto antissemitismo popular, forte na Europa Oriental e na Rússia, assim como um antissemitismo nada popular, pretensamente científico, em círculos dirigentes dos países europeus. A ideologia do darwinismo social que lhe servia de fundamento conquistou adeptos para justificar as pretensões imperialistas dos países retrasados na corrida colonial. Herz, em uma mensagem destinada ao chanceler alemão Bismarck, assinalava que a implantação de um povo neutro na rota mais curta para o Oriente, referência à vizinhança do Canal de Suez, recentemente construído,
pode ter uma imensa importância para a política oriental da Alemanha. Os judeus eram um povo, além disso, obrigado quase em todas as partes a incorporar-se aos partidos revolucionários. Herz utilizou o mesmo argumento junto a Witt von Plehve, ministros russos e instigadores dos pogroms antissemitas no seu país. Se instalasse na Palestina uma colônia do povo judeu, os elementos radicais do judaísmo se veriam obrigados a tomar parte no movimento. Em caso contrário, a frustração dessas esperanças modificaria toda a situação, em proveito dos partidos revolucionários. O movimento sionista ainda era pequeno e fraco em relação a outras alternativas, como o Bund, Partido Operário Socialista Judeu de Rússia e Lituânia, e a imigração a outros países, como os Estados Unidos, o que se reflete nos números da imigração à Palestina na época. Durante a administração do Império Otomano, entre 1881 e 1917, de uma imigração total de 3.177.000 judeus europeus, apenas 60.000 foram à Palestina. O Bund foi organizado em 1897 no Congresso Constituinte dos Grupos Social-Democratas Judeus em Vilna, na Lituânia, chamada de Jerusalém do Leste. Agrupava principalmente os elementos semiproletários dos artesãos judeus das regiões ocidentais da Rússia. Os seus principais líderes eram Arkady Kramer e Vladimir Meden. Os intelectuais e operários judeus foram pioneiros do socialismo russo, obrigados a viver em províncias e regiões periféricas, pelo regime czarista, com escassos direitos trabalhistas e educacionais, confinado em pequenas aldeias, desempenhavam tarefas, sobretudo, como artesãos, vendedores ambulantes, domésticos e outras, de mera sobrevivência. 7 milhões de judeus de Europa do Leste, que falavam Yiddish, viviam sua pobreza em situação de isolamento cultural. Dessa situação surgiu o socialismo judeu, a partir de uma vasta classe trabalhadora e de uma inteligência aculturada, mas não necessariamente assimilada, influenciada pelo socialismo russo, e depois também pelo nacionalismo judeu. A esquerda sionista se desenvolveu na virada do século, propugnando a migração para a Palestina, com grupos como Azumer Atzair, constituído por jovens de classe média semi-assimilados, destacando-se os nomes de Merar, e David Horowitz. A ocupação judia da Palestina começou a ganhar força no final do século XIX, quando o mundo afroasiático estava sendo partilhado pelas potências imperialistas. Em 1880, a Palestina pertencia ao Império Otomano. Os judeus que habitavam eram na sua maior parte sefarditas de origem espanhola, instalados na Galileia a partir do século XVI, falantes de ladino, um espanhol arcaico. Durante a invasão espanhola do Marrocos, em 1859, no porto de Tetuán, o general espanhol Odominel, ao entrar na cidade, encontrou habitantes que falavam um espanhol arcaico. Eram os judeus sefarditas da cidade, que haviam sido vítimas de um pogrom nos dias precedentes. Foi esse o primeiro contato moderno entre espanhóis ibéricos e sefarditas mediterrâneos. Havia comunidades sefarditas espalhadas por quase toda a África do Norte. Grande parte dos judeus expulsos da Espanha pelos reis católicos Fernando e Isabel, que unificaram a Espanha em 1492, depois de expulsar os últimos mouros de Granada, encontraram refúgio no Império Otomano, em particular na Bósnia e em Tessalônica, províncias turcas, mas também na Palestina, no Iraque e na Síria. Em fins do século XIX começaram as ondas de imigrantes judeus sob os efeitos das políticas e eventos antissemitas na Rússia e na Europa Oriental. As autoridades otomanas temiam que a imigração judaica reforçasse ainda mais a influência europeia, e apenas tinham meios para opor-se a ela. A primeira onda migratória judia ou Aliyah, 1882 a 1903, veio, sobretudo, da Rússia. Poucos provinham da Alemanha,
onde o dirigente judeu Ludwig Bamberger declarava, em 1880, com nenhum outro povo se identificaram mais os judeus do que com os alemães. Germanizaram-se não só em solo alemão, mas também muito além das fronteiras alemãs. Os judeus europeus não se enraizaram com qualquer língua mais do que com o alemão, e quem diz língua diz espírito. No primeiro Congresso Mundial Sionista, um dos delegados, Hassan Jarruda, um jovem especializado em estudos islâmicos, reclamou atenção para o fato de que a importante presença árabe na Palestina era um problema, mas poucos o escutaram. Leo Motzkin, que tinha visitado a Palestina por encargo do Comitê Executivo Sionista, informou acerca do fato incontestável de que as zonas mais férteis de nossa terra, SIC, estão ocupadas por árabes, 750.000 almas aproximadamente. Informou também acerca de choques entre colonos judeus e habitantes árabes, sem indicar suas causas. Na sua visão, a Palestina era uma combinação pitoresca de terras incultas, turismo e peregrinos, sob influência europeia nos aspectos externos, mas não em sua essência, e onde nenhum elemento predominava. Outro delegado destacou que 90% da Palestina estava pouco povoado e que seus escassos habitantes eram de raiz semita, portanto, parentes nossos. A segunda onda de migração judia europeia, 1904 a 1914, veio, sobretudo, e novamente, da Rússia e Polônia, e foi iniciada no ano posterior ao massacre de Kishinev, em 1919. Depois dessas ondas de imigração, estavam assentados na Palestina só 60.000 judeus, devido a que muitos dos judeus imigrados à Palestina daí partiram novamente, em especial para os Estados Unidos da América, para um total de 800.000 habitantes. O destino das saídas de judeus da Europa Oriental não se encaixava nos planos dos dirigentes sionistas, pois a maioria migrava para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos da América. A Palestina era ainda parte do Império Otomano, um domínio que se estendeu até 1918. Ao final do século XIX havia 1.000 povos ou aldeias. Jerusalém, Haifa, Gaza, Jaffa, Nablus, Acre, Jericó, Hanli, Hebrom e Nazaré eram cidades florescentes. As colinas estavam laboriosamente tratadas. Canais de irrigação sulcavam todo o território. Os limoeiros, as oliveiras e os cereais da Palestina eram conhecidos em todo o mundo. O comércio, o artesanato, a indústria têxtil, a construção e a produção agrícola eram prósperos. Os relatos dos viajantes dos séculos XVIII e XIX estão plenos de dados nesse sentido, bem como os informes acadêmicos publicados quinzenalmente no século XIX pelo Fundo Britânico para a Exploração da Palestina. Na realidade, foi precisamente a coesão e estabilidade da sociedade palestina que levou Lord Palmerston a propor, premonitoriamente, em 1840, quando a Grã-Bretanha estabeleceu seu consulado em Jerusalém, a fundação de uma colônia judaica europeia para preservar os interesses mais gerais do Império Britânico. A partir do Segundo Congresso Sionista Mundial, realizado em 1898, surgiram os chamados sionistas socialistas, inicialmente um grupo minoritário em sua maioria oriundo da Rússia, que exigiu representação na Organização Sionista Mundial. A presença dos sionistas socialistas foi cada vez maior, chegando a obter a maioria dos delegados a partir do 18º Congresso Sionista Mundial, realizado em Praga, em 1933. O Poalesyon foi reconhecido como representação palestina da Internacional Socialista. Os sionistas socialistas formaram o principal núcleo político dos ulteriores fundadores do Estado de Israel, com líderes como David Ben-Gurion, Moshe Dayan, Golda Meir, Itzhak Rabin e Shimon Peres. Os pensadores fundamentais dessa corrente eram Dov Boroshov e Aaron David Gordon. Ambos encontraram em Moses Hess, antigo companheiro de rota de Marx e Engels,
a ideia original de um Estado judeu e socialista. Em meados do século XIX, Herz escrevia: o povo judeu faz parte dos povos que se acreditava estivessem mortos e que, conscientes de sua missão histórica, reivindica seus direitos nacionais. É com o objetivo dessa ressurreição que resistiu durante 2000 anos às tempestades da história. O curso dos acontecimentos o dispersou até as extremidades da terra, mas seus olhares ficaram sempre dirigidos em direção de Jerusalém. Diferentemente dos sionistas reunidos por Herz, os sionistas socialistas não acreditavam que o Estado judeu seria criado apelando à comunidade internacional, mas através da luta de classes e dos esforços da classe trabalhadora judaica na Palestina. Os socialistas pregavam o estabelecimento de kibbutzim, fazendas coletivas, no campo. O povo judeu devia afincar na terra, cujo acesso lhe tinha sido vedado durante séculos na Europa, e de um proletariado nas grandes cidades. A divisão da organização sionista provocou a formação do Bloco dos Sionistas Políticos, com Theodor Herz e Chaim Weizmann, que preconizavam a independência do Estado judeu pela via diplomática. O próprio Herz encontrou-se com o Kaiser Guilherme II da Alemanha e com o Sultão Abdulhamid II da Turquia, pedindo apoio para o estabelecimento do Estado judeu na Palestina. Após a morte de Herz, em 1904, com apenas 44 anos de idade, e com o fracasso da solução diplomática negociada para a criação do Estado judeu, o sionismo político foi perdendo importância. Em 1907, foi constituído em Jaffa um gabinete para estruturar a colonização, que já vinha sendo realizada lentamente com fundos provistos pelo Fundo Nacional Judeu, estabelecido pelo V Congresso Mundial Sionista. No período de 1880 a 1914, houve movimentações migratórias de judeus de todo o continente europeu. Com a nova onda antissemita na Rússia e com as diversas leis restritivas aos judeus nos países da Europa Oriental, começou a constituição de colônias agrícolas judias na Palestina, que lentamente receberam grupos provenientes dessas nações, assim como ocorreu, paralelamente, uma bem maior leva migratória judia para a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Esse período coincidiu com a criação de diversas ligas antissemitas e com as reações dos sionistas, estabelecendo comitês responsáveis por organizar a colonização agrícola da Palestina. A ideia do retorno, portanto, estava associada às perseguições antissemitas na Europa, assim como a tentativa de construção de um lar onde os judeus pudessem viver sem serem atacados, e que possibilitasse a construção de um Estado nacional judeu seguro e independente. A Palestina, ainda padecendo as consequências sociais e políticas da colaboração dos grandes latifundiários locais com o Império Otomano, não era, no entanto, um território ermo e vazio, mas uma região economicamente produtiva e culturalmente diversa. Os camponeses e a população palestina estabeleciam uma distinção clara entre os judeus que viviam historicamente entre eles, os judeus sefarditas, e os judeus europeus, askenazes, que vieram posteriormente, já que até essas migrações os judeus de Jerusalém se integravam pacificamente, ou, para ser mais precisos, sem grandes conflitos, na sociedade palestina. Quando, em 1886, os colonos judeus de Petah Tikra trataram de expulsar os camponeses árabes de sua terra, encontraram uma resistência organizada, mas os trabalhadores urbanos judeus não sofreram nenhuma represália. Quando os armênios que escaparam do genocídio turco se estabeleceram na Palestina, também foram bem recebidos pela população local, judeus incluídos. Esse genocídio, no entanto, foi defendido por Vladimir Jabotinsky, dirigente sionista revisionista, pois revisou as teses sionistas originais de Theodor Herz, em seu afã por conseguir o apoio turco para a criação do Estado judeu. Na Palestina não havia um ódio organizado contra os judeus,
Ninguém organizava massacres ou pogroms como os acobertados pelo czar da Rússia ou pelos antissemitas poloneses. Não surgiu nenhuma reação simétrica do lado palestino contra os colonos armados que se utilizavam da força para expulsar os camponeses árabes. Estes ignoravam que seu destino estava sendo traçado nos conflitos sociais e nacionais que, sob uma forma cada vez mais racista e antissemita, digladiavam os países da Europa Central e Oriental. No final do século XIX, o antissemitismo científico apareceu na Europa com a obra, entre outros, do conde Arthur de Gobineau, que dividiu as raças humanas em 3 troncos principais: branco, amarelo e negro, e fez nascer o mito ariano, inspirador de movimentos nacionalistas e racistas. As ideias deste autor, que foram, no século XX, leitura de cabeceira de nazistas e fascistas, foram, no entanto, menos importantes nesse sentido do que as tiradas contra o espírito semítico do respeitado filósofo da história Ernest Renan que, dentre outros, dotou o antissemitismo de um ar de respeitabilidade intelectual. No final desse século, outro escritor, cidadão alemão de origem inglesa, Houston S. Chamberlain, publicou um best-seller chamado As Fundações do Século XIX em que, de modo aparentemente erudito, historiou um suposto conflito do espírito ariano contra o espírito semita, na Europa e alhures. Ao longo dos séculos, ele teve muitos seguidores, panfletistas e jornalistas, alguns de bastante sucesso. A segunda metade do século XIX também viu o surgimento na Alemanha e na Áustria-Hungria do movimento Volkschi, que apresentava o racismo antissemita com uma base biológica na qual os judeus eram vistos como uma raça em histórico e mortal combate contra a raça ariana pela dominação do mundo. O antissemitismo Volkschi inspirou-se em estereótipos do antissemitismo cristão, mas diferia dele ao considerar os judeus como uma raça, não como uma religião. Os autores e movimentos citados contribuíram para que na Europa houvesse um forte revival do antissemitismo, tanto em versões elitistas como populares, com destaque para o panfleto Falsificação os Protocolos dos Sábios de Sião, publicado graças aos bons serviços da polícia política czarista, Al-Qur'an, em 1905. O texto tinha o formato de uma ata supostamente redigida por uma pessoa presente em um congresso realizado a portas fechadas em Basileia, em 1898, onde um grupo de sábios judeus e maçons teria se reunido para estruturar um esquema de dominação mundial, formulando planos como o de controlar inicialmente uma nação europeia, controlar a produção e circulação de ouro e pedras preciosas, criar uma moeda amplamente aceita que estivesse também sob seu controle, confundir os não escolhidos com dados falsos, com vistas à dominação judia do mundo. Investigações provaram tratar-se de um embuste, e foram publicadas no jornal inglês The Times entre 16 e 18 de agosto de 1921. A base da história dos protocolos fora criada por um novelista alemão antissemita chamado Hermann Gödge, que usou o pseudônimo de Sir John Ratcliffe. Os protocolos foram publicados nos Estados Unidos da América no The Arbor Independent, um jornal cujo proprietário era Henry Ford, o magnata do automóvel, que também publicou uma série de artigos coletados mais tarde no seu livro Judeu Internacional. Mesmo após as denúncias provadas de fraude, o jornal continuou a citar o documento apócrifo. Anos depois, Adolf Hitler e seu Ministério da Propaganda citaram os protocolos para justificar a necessidade do extermínio de judeus. Os distúrbios, revolucionários de 1904 e 1905 provocaram novos e mais sangrentos pogroms, organizados com a participação ativa do exército e da polícia, que se converteram em parte essencial de uma política bem meditada, atingindo seu ponto culminante em outubro de 1906, depois da concessão de uma constituição pelo regime czarista. A criação de um órgão legislativo, a Duma, no qual havia espaço também para os judeus, nada mudou a situação destes,
pois diante de um punhado de deputados judeus e de seus aliados social-democratas estava a poderosa União do Povo Russo, as Centúrias Negras, que apregoavam um antissemitismo cada vez mais duro. Em 1904 foi criado o DAP, Partido dos Trabalhadores Alemães da Áustria, declaradamente antissemita e considerado o principal antecessor do nazismo. No Oriente Médio, as reações que expressavam a raiva dos palestinos contra a expropriação de suas terras não eram dirigidas contra os judeus como tais. Na tradição árabe otomana, a relação com a comunidade judia estava regulada mais ou menos pacificamente havia séculos, não constituindo certamente o mar de rosas que alguns panfletistas pintaram ulteriormente, mas também não levando a uma hostilidade geral contra os judeus. A migração cada vez mais numerosa de judeus europeus para a Palestina tinha suas raízes em outras latitudes. O sionismo se alimentou, na Europa Central e Oriental, da conjugação de três fenômenos próprios do século XIX: a decomposição da estrutura feudal dos impérios czaristas e austro-húngaro, que minou os fundamentos socioeconômicos da vida judia, as condições da evolução capitalista que bloquearam o processo de proletarização e de assimilação, e a escalada brutal do antissemitismo mais violento que precipitou as centenas de milhares de judeus ao caminho do exílio. Em direção à Palestina? Não. Na maior parte, para a América. Dos entre 2 ou 3 milhões de judeus que saíram entre 1882 e 1914 da Europa Central, menos de 70 mil se instalaram na Terra Santa, e muitas vezes com caráter passageiro. Os dirigentes sionistas não ignoravam nem a miséria de seus correligionários submetidos ao czar, nem a discriminação de todo tipo, nem sequer os pogroms bastavam para transportá-los massivamente para a Palestina. Entretanto, isso era possível com o apoio de uma grande potência. Assim, o criador da organização sionista ressaltou perante o sultão, além da contribuição que podia considerar para as finanças otomanas, a ajuda que os judeus palestinos podiam representar para sufocar a ameaça de uma insurreição árabe. O que de fato aconteceria durante as rebeliões árabes de 1916 e 1936. Os mandantes locais, porém, só poderiam ser uma força de apoio auxiliar para o projeto de colonização, pois faltava convencer a Grã-Bretanha, a maior potência mundial, de que o projeto sionista correspondia ao seu próprio interesse colonial na Palestina. Desse modo, o movimento sionista, minoritário entre as massas judias da Europa, se subordinava politicamente às grandes potências, especialmente a Grã-Bretanha, oferecendo-lhes uma base para sua política no Oriente Médio. Essa era a sua principal força política e diplomática. Durante séculos, a utopia da redenção de Israel não transbordara do âmbito religioso que fora sua matriz. Deu origem a peregrinações e a migrações individuais ou de pequenos grupos em direção da Terra Santa, que não modificaram o estatuto político da Palestina nem sua composição étnica. A situação mudou na segunda metade do século XIX. O sionismo surgiu nesse período, no contexto do triunfo das ideologias nacionalistas na Europa, como um movimento nacionalista secular cujo objetivo era a criação de um Estado dos judeus, sendo este considerado como o único meio de assegurar a identidade e a sobrevivência da nação judaica, assim como de lhe garantir um lugar alço entre as demais nações. O primeiro Congresso Mundial Sionista estabelecera o objetivo de uma pátria judia juridicamente garantida na Palestina. Em abril de 1903 ocorreu, no Império Russo, na porção ucraniana da zona de residência na Bessarabia, o maior pogrom já visto até aquela data. Os bairros judeus de Kishinev foram destruídos, as casas, devastadas, centenas de judeus foram feridos e mortos. O pogrom de Kishinev chocou o mundo todo e naturalizou o termo russo, pogrom, massacre, para todos os idiomas. O massacre foi incitado por agentes policiais e pelas centúrias negras,
A massa dos pogromistas eram trabalhadores como os judeus que perseguiram. A confiança dos operários judeus nos seus irmãos de classe russos ficou seriamente abalada. O movimento sionista teve sua sede em Viena até 1904, ano da morte de Herzl, transferindo-se depois para a Alemanha, primeiro para a Colônia e depois, em 1911, para Berlim. O sétimo Congresso Sionista, em 1907, rejeitou a ideia de outro território que não a Palestina para o lar nacional judeu. Inglaterra tinha oferecido em 1903, logo depois do massacre de Kishinev, uma faixa de terra de 15.000 km² na África Oriental, na atual Quênia, durante a entrevista entre o chanceler Chamberlain e Herzl, um território onde seria permitido aos judeus um direito limitado ao autogoverno no quadro do Império Britânico, em uma região capaz de acolher, segundo o ministro inglês, até 1 milhão de imigrantes judeus. A oferta foi recusada por Herzl. Como a Palestina ainda pertencesse ao Império Otomano, que não manifestou a menor intenção de ceder esse território, nem sequer depois da Revolução Civilista de 1908, o sionismo viu-se reduzido à inação, perdendo adeptos na Europa Oriental até a Primeira Guerra Mundial. O Estado judeu tomou, finalmente, sob uma forma estatal secularizada, o lugar que a utopia da redenção de Israel ocupava na tradição religiosa. O Estado projetado inicialmente pelos nacionalistas judeus não tinha necessariamente a Palestina por cenário. Dirigentes sionistas, como o barão Hirsch, encararam a possibilidade de criá-lo na região litorânea da Argentina, nas atuais províncias de Santa Fé, onde foi fundada a cidade de Moisésville, e Entre Rios. Em 1895, porém, a colonização impulsionada por Hirsch só tinha conseguido fixar 6.000 imigrantes judeus nessa região, julgada conveniente por se encontrar bem afastada da Europa, sobretudo da Rússia. Falou-se também de Chipre, da África Oriental, como vimos acima, e do Congo. A escolha palestina para o futuro território nacional pelos nacionalistas judeus se explica pelo fato deles se vincularem na Europa ao apogeu do sonho colonialista. Consideravam-se colonizáveis todos os territórios situados fora da Europa, inclusive os da América. Colonizá-los era tido pela opinião pública por uma obra benemérita, pois equivalia a civilizá-los. Os judeus russos, obrigados a viver em províncias periféricas pelo regime czarista, com escassos ou nulos direitos trabalhistas e educacionais, confinados em pequenas aldeias, shtetls, desempenhavam tarefas, sobretudo, como artesãos, vendedores ambulantes, domésticos e outros, de mera sobrevivência, em que pese o antissemitismo. Uma pequena fração da população judia chegou a participar da expansão econômica da Rússia. O movimento começou nas décadas de 1860 a 1870, graças ao liberalismo econômico vigente, e se desenvolveu depois. Judeus como Abraham Varsavsky e os 3 irmãos Polyakov participaram na criação da rede ferroviária, outros, na expansão industrial e comercial. Mas, ao lado de algumas famílias privilegiadas, a grande maioria dos judeus da Rússia formava um proletariado miserável, e muitos deles foram conquistados pela ideologia socialista, que se implantou fortemente entre a juventude. Nesse contexto, os nacionalistas judeus territorialistas, os sionistas, insistiram em optar pela Palestina. Essa escolha, embora não fosse estritamente necessária do ponto de vista político ou geopolítico, era ideologicamente mobilizadora, por causa da ligação histórico-religiosa do judaísmo com a Palestina, e da atração que ela exercia inclusive sobre muitos judeus não religiosos. O nacionalismo judaico tomou por isso o nome de sionismo, palavra que deriva de Sião, um dos nomes de Jerusalém na Bíblia. A escolha da Palestina, além disso, se enquadrava mal ou bem como um peão dentro das estratégias coloniais das potências europeias, sobretudo da Grã-Bretanha e da França,
que preparavam a partilha dos despojos do Império Otomano, o que implicava para os dirigentes sionistas num esforço para conquistar os círculos dirigentes dessas potências para seu projeto. Esses círculos, no entanto, estavam infestados de antissemitas, inclusive de adeptos do racismo científico propagado pelo Conde de Gobineau e pelas teorias neodarwinistas sociais. 7 milhões de judeus de Europa Oriental, que falavam Yiddish, viviam sua pobreza em uma situação de isolamento cultural. Dessa situação surgiu o socialismo judeu, a partir de uma vasta classe trabalhadora oprimida, e de uma inteligência aculturada, mas não necessariamente assimilada, influenciada pelo socialismo russo. Houve uma forte oposição ao sionismo entre os judeus da Rússia, da Europa Central e Oriental, muitos deles engajados nos partidos socialistas, sem falar na influência importante do Bund, o Partido Operário Judeu, na Rússia, na Polônia e nos países bálticos. O Bund, em Yiddish, União, abreviação de União Geral dos Trabalhadores Judeus da Polônia, Lituânia e Rússia, era uma organização judaica dentro do Partido Social Democrata da Rússia. Ele foi formado um ano antes do Postra, e foi o principal organizador do Congresso de fundação deste, em 1898. Até 1903 o Bund era a maior organização social-democrata de todo o Império Russo, com a maior estrutura, número de integrantes, publicação clandestina de jornais, traduções, circulação e contrabando de literatura revolucionária para a Rússia czarista, antes do advento do nazismo, e mesmo depois dele. A maioria dos trabalhadores manuais judeus se recusava a responder aos apelos do sionismo, até na Europa Oriental, onde eles formavam comunidades grandes e compactas, falando seu próprio idioma, desenvolvendo sua própria cultura e literatura e sofrendo forte discriminação. Eles se consideravam cidadãos do país em que viviam, ligados ao futuro desses países e não ao da pátria judaica, na Palestina. Considerável parte dos judeus da Europa Oriental, principalmente os do grande e vigoroso movimento operário, via aquela ideia de pátria com irredutível e consciente hostilidade. Considerava-se o sionismo como uma mística nacionalista da classe média judaica que, entretanto, não queria abandonar sua situação já estabilizada. Nos outros lugares a resposta ao chamamento sionista foi incomparavelmente mais fraca. O Bund foi organizado em 1897, no mesmo ano do primeiro Congresso Mundial Sionista, no Congresso Constituinte dos Grupos Social-Democratas Judeus em Vilna, na Lituânia, chamada de Jerusalém do Leste. Agrupava principalmente os elementos semiproletários dos artesãos judeus das regiões ocidentais da Rússia, e todas as correntes socialistas judias do Império Russo. Seus principais líderes eram Arkady Kramer e Vladimir Meden. No primeiro congresso da Social-Democracia Russa, o Bund passou a fazer parte do partido e como uma organização autônoma, independente nas questões referentes especificamente ao proletariado judeu. No segundo congresso do Postre, em 1902, tendo este rejeitado as exigências do Bund de ser reconhecido como o único representante do proletariado judeu, a organização abandonou o partido. O dirigente social-democrata Julius Martov, membro do grupo fundador do Bund, combateu-o na ocasião, criticando-o por nacionalista. E foi o jovem Leon Trotsky, ele próprio de origem judaica, quem falou contra a pretensão do Bund de se atribuir a representação do proletariado judeu, separado do restante do proletariado do Império Russo, ele próprio dividido em diversas nacionalidades devido ao caráter multinacional do Império. O Bund, desse modo, não teve reconhecido a sua qualidade de representante exclusivo dos operários dessa origem. A organização judaica pedir autonomia dentro do partido, com o direito de eleger o seu próprio comitê central e elaborar sua própria política nas questões referentes à população judaica, o reconhecimento do Bund como o único representante da social-democracia entre os judeus,
e autonomia cultural no lugar da igualdade de direitos que o partido defendia para os judeus, ou seja, a reunião dos judeus ao redor de instituições culturais próprias, sem depender de um território comum. A proposta de autonomia cultural defendia o direito dos judeus de conduzir os seus próprios assuntos culturais dentro da Rússia, como a educação em Yiddish. A maioria do Congresso, formada pelos escristas e escrafaísca era o nome da revista que publicavam, ficou contra o Bund porque via nas suas exigências um separatismo que criaria precedentes para outros grupos nacionais ou étnicos, pondo em risco a unidade do partido. E ficou a cargo dos escristas judeus, Martov e Trotsky, rebater as exigências do Bund. Trotsky tomou a palavra enquanto representante dos escristas de origem judaica. A organização judaica não cedeu. A sua decisão estava tomada desde 1901. Defendia a transformação do Postdr em uma federação de organizações nacionais. A conquista da autonomia política e organizacional do Bund dentro do Postdr era vista como uma questão de sobrevivência pela organização judaica. Para Trotsky, o que estava em jogo era mais do que uma questão judaica. O partido não podia conceder autonomia ao Bund sem abrir mão da centralização, e não podia aprovar a exclusividade do Bund na representação dos trabalhadores judeus sem ceder à divisão do movimento operário por nacionalidade. A exigência de que o Bund fosse reconhecido como o único representante do Postdr entre os trabalhadores judeus significava afirmar que apenas os judeus estavam intitulados a levar a mensagem socialista aos trabalhadores judeus e organizá-los. Isso, disse Trotsky, era uma expressão de falta de confiança nos membros não-judeus do partido, um desafio às suas convicções e sentimentos internacionalistas. O Bund, disse Trotsky em meio a uma tormenta de protestos, é livre para não confiar no partido, mas não pode esperar que o partido vote a sua não confiança em si mesmo. O objetivo do socialismo, argumentou Trotsky, era varrer as barreiras entre raças, religiões e nacionalidades, não colaborar para erguê-las. Em 1906, de acordo com a resolução do 4º Congresso de Unificação do Partido Social-Democrata Russo, o Bund voltou a fazer parte do Postdr. A ambiguidade do Bund era seu drama. Defendia que os trabalhadores judeus pertencessem à terra onde haviam nascido e vivido, mas exigia uma autonomia nacional e cultural para os judeus, em que o Yiddish seria o idioma nacional. Baseavam-se nas teorias do austro-marxista Otto Bauer a respeito da autonomia cultural, mas o próprio Bauer, na sua principal obra, A Questão Nacional e a Social-Democracia, negava todo o caráter nacional ao judaísmo. O Bund combatia o territorialismo, a reivindicação de um Estado judeu, com território próprio, o que enfrentou é o sionismo. Contrariamente ao Bund composto por operários judeus, durante décadas o sionismo foi um movimento de intelectuais askenazes laicos, sem base popular. Finalmente, houve componentes do judaísmo, baseadas nas grandes comunidades sefarditas da África do Norte, que estiveram praticamente à margem do sionismo. No entanto, o sionismo acabou por provocar profundas divisões nas diversas componentes do judaísmo, religioso e secular, askenazi, sefardita ou pertencente a outros grupos. Para a maioria dos rabinos da Europa Central e Oriental, o projeto dos sionistas de criar o Estado dos judeus, apoiando-se para isso nos seus próprios meios políticos, diplomáticos e econômicos, era a negação da esperança na redenção de Israel por iniciativa e obra exclusivas de Deus. Por isso, condenaram o sionismo como uma manifestação de orgulho, o pecado por excelência. O Partido Agudat Israel, União/Associação de Israel, fundado em Katowice, na Silésia, Polônia, em 1912, encarnou essa posição. O partido propunha-se reunir todos os judeus fiéis à lei mosaica para contrapor-se ao nacionalismo sionista, considerado como uma ameaça mortal para o autêntico judaísmo. Ainda assim, quando começou a Primeira Guerra Mundial, já existiam 44 colônias agrícolas judias na Palestina,
Em 1917, quase no final do conflito na Europa, foi divulgada a Declaração Balfour do governo inglês, prestes a exercer o mandato internacional sobre a Palestina, um documento oficial que garantia a colonização judia da Palestina, que nesse momento contava com aproximadamente 60 mil habitantes dessa origem. A declaração forneceu a base legal da colonização judia da Palestina até a criação do Estado de Israel. 50. Capitalismo hipertárdio, o Brasil. Num marco histórico marcado pela sobrevivência tardia da escravidão, o capitalismo brasileiro teve um nascimento hipertárdio. Na tese de João Manuel Cardoso de Melo, no Brasil o capital industrial surgiu como desdobramento do capital cafeeiro, que teria sido a matriz da burguesia industrial, ou seja, como uma diferenciação no interior do complexo latifundiário escravocrata e não em oposição a ele, como acontecera nos Estados Unidos da América. O movimento de capital do setor cafeeiro para o setor industrial aconteceu nos momentos de expansão do comércio mundial de café, favorecida pelas políticas econômicas durante o nascimento da indústria, como a faculdade concedida aos bancos de se tornarem empreendedores industriais. A imigração em massa forneceu aos trabalhadores livres postos à disposição do capital, uma força de trabalho cuja reprodução exigia a produção de alimentos e bens manufaturados. O capital monetário excedente do café foi assim transformado em capital industrial, associado à geração de divisas pelo complexo exportador cafeeiro, cuja acumulação criou as bases para o nascimento do capital industrial. A disponibilidade de mão de obra e a capacidade de importar maquinário, nos períodos de auge exportador, fez surgir uma indústria de bens de consumo não duráveis. Os riscos de investimento em indústrias de bens de produção eram muito altos, e a tecnologia da indústria pesada não estava disponível no mercado mundial. A indústria de bens de consumo demandava tecnologia relativamente simples e disponível no mercado internacional, planta mínima de trabalhadores e volumes pequenos de investimento inicial. Isso tornava o investimento em indústrias de bens de consumo acessível, atraente e relativamente seguro para o capital. A discussão sobre a origem do capitalismo brasileiro teve como pano de fundo a questão da conformação de um mercado interno capaz de sustentar a acumulação capitalista. O capital industrial e o agrário se articularam no país de forma contraditória. O capital cafeeiro permitiu e estimulou o nascimento da indústria, impondo ao mesmo tempo limites estreitos à acumulação industrial. A produção do café gerava uma demanda por alimentos e por bens-salário, atendida pela produção interna. A acumulação de capital do complexo cafeeiro acontecia no mercado internacional. Assim, o capital industrial era dependente do capital cafeeiro não somente porque estava ligado à capacidade de importar gerada pela economia exportadora, mas também pelo lado da acumulação, na ausência de forças produtivas capitalistas. Os anos compreendidos entre 1888 e 1933 foram aqueles em que aconteceu o nascimento e a consolidação do capital industrial, com uma agricultura mercantil de alimentos e uma indústria de bens de consumo. Essa tese foi criticada pela sua tardia datação do surgimento dos empreendimentos industriais. O Brasil conheceu empreendimentos ferroviários desde 1850, por minimizar as contradições entre capital industrial e capital agrário e mercantil, por desconsiderar as formas de transição entre trabalho escravo e trabalho assalariado. Jacob Gorender chegou a afirmar que Cardoso de Melo concebia o nascimento do capital no Brasil por partenogênese, sem acumulação originária. A formação social escravista prévia à abolição conhecera, para esse autor, duas formas de produção: o escravismo colonial, apoiado no trabalho coercitivo e na propriedade latifundiária, com fraca poupança, acumulação, e o modo de produção de pequenos cultivadores, voltado para a subsistência e que vendia parte da sua produção, sem nenhum feudalismo no país,
nem subordinação do escravismo a um capitalismo comercial global. A organização econômica da produção de gêneros comerciais visava atender o mercado e não consistia em prover o consumo imediato dos produtores. Outra característica da produção escravista moderna, para Gorender, foi o estabelecimento da exploração senhorial, cujo trabalhador não dispunha de nenhuma autonomia, nem sobre o tempo de serviço, tampouco sobre os meios de produção, diferentemente da organização típica feudal, em que a produção era baseada nas unidades familiares, possuidoras dos meios de produção, autônomos e estáveis, constituindo a base do sistema produtivo. Decorria disso o alto custo da vigilância. Pois, diferentemente dos outros processos de trabalho, no escravismo colonial a vigilância intensiva visava maior aumento da produção e evitar fugas de escravos, tendo em vista as perdas dos dias não trabalhados do escravo fugitivo e os custos com a busca e captura. A ideia do escravismo colonial fora já exposta por Ciro F. São Cardoso. A mecanização da produção, abrangendo o cultivo da planta, cana-de-açúcar, e a transformação da matéria-prima, ou seja, a produção em grande escala, fez surgir o aperfeiçoamento técnico da atividade agrícola e de beneficiamento, que envolvia notável complexidade nos engenhos de açúcar, desde a moagem aos sucessivos cozimentos, purificações, purgas, cristalização, clarificações, secagem, prensagem e encaixotamento, traço característico da divisão social do trabalho no modo de produção escravista colonial, segundo Gorender. Bastariam essas características para definir um modo de produção historicamente diferenciado, ou estaríamos diante de uma forma híbrida de transição, como no restante da América colonial. O escravismo colonial era, para Gorender, um modo de produção diferenciado e específico, que ensejou a acumulação capitalista originária brasileira. Gorender associou o capitalismo e sistema escravocrata, o capitalismo brasileiro, no processo de industrialização, apoiara-se na acumulação de capital originária nascida, sobretudo, do escravismo, diferentemente de seu processo de formação na Europa. O capitalismo, no Brasil, não partiu do feudalismo, mas do escravismo colonial. Uma vez realizada a abolição, para Gorender, a burguesia brasileira pôde crescer e chegar a ser a classe dominante sem precisar realizar uma revolução burguesa. Considero errôneo atribuir o início do capitalismo no Brasil, por exemplo, a abertura dos portos ou a independência, a conquista da independência política, identificando essa constituição com um mero incremento quantitativo do capital comercial e bancário, com um engrossamento do capital comercial e bancário inserido na formação social escravista colonial existente no Brasil. Supõe-se que houve naquele momento da independência uma imaginária revolução urbano-comercial. Esse engrossamento, por exemplo, no Rio de Janeiro com o capital comercial, ainda não é capitalismo, nem preparação para o capitalismo, porém mero fenômeno enquadrado no modo de produção escravista colonial. Justamente após a independência que o modo de produção escravista colonial vai atingir seu máximo florescimento, seu maior quantitativo de escravos e, possivelmente sua maior produção de sobreproduto acumulado no próprio país, que se converterá por isso, em parte, em acumulação originária de capital. Ou seja, foi no bojo do modo de produção escravista colonial que se deu a acumulação originária de capital para o início do capitalismo no Brasil. A acumulação monetária, porém, é só um dos aspectos da acumulação capitalista primitiva. Lembremos que o que faz época na história da acumulação primitiva são todas as revoluções que servem de alavanca à classe capitalista em formação. Todos os momentos em que grandes massas humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários livres como os pássaros. No caso brasileiro, garantida pelo comércio escravista a reprodução da força de trabalho em Angola, ou seja, fora do Brasil,
Não havia motivos para a classe dominante se preocupar com a reprodução social daquela. Daí decorreria a ausência de revolução burguesa, o caráter inorgânico da sociedade civil brasileira e a lentidão de seus processos políticos de ruptura. Na América Portuguesa, o sistema monocultor e exportador visava a reprodução e continuidade de uma hierarquia altamente diferenciada. O elemento colonizador nos trópicos era o aventureiro, explorador, que não buscava se estabelecer e construir uma sociedade nova na colônia. A característica primordial do agente colonial era seu caráter aristocrático. Ambos, o explorador e o aristocrata, eram avessos ao trabalho. A ambos interessava sua estratificação social e a prevalência sobre os seus pares. Com base nessas premissas foi proposta uma versão do empreendimento colonial no Brasil a partir do desenvolvimento econômico da sociedade portuguesa no antigo regime, caracterizada por uma agricultura deficiente e ausência de indústria nas cidades, predominando as atividades administrativas e mercantis. A crise do século XIV fez do empreendimento ultramarino uma alternativa e possibilitou à coroa portuguesa o fortalecimento do Estado formando uma rede de dependências através de concessões de mercês relacionadas ao comércio no Atlântico. Por meio deste sistema a coroa continuamente criava e recriava uma hierarquia social fortemente desigual, baseada em privilégios. Tomar parte nos negócios do Estado significava vantagens financeiras e ascensão social. A estrutura arcaica da sociedade que se desenvolveu no Brasil colonial manifestava-se nas atividades econômicas exercidas como meios de proporcionar e sustentar uma posição na aristocracia e não promover o crescimento da economia. Aspectos de um projeto social que se desenvolveu no Brasil a partir da propriedade de terras e teve continuidade com o comércio de abastecimento de homens e alimentos através do Atlântico. A consecução do projeto colonizador, mais do que criar um sistema monocultor e exportador, visava reproduzir em continuidade uma hierarquia altamente diferenciada. A estrutura social arcaica reproduzida no Brasil encontrou na atividade mercantil, alimentada por uma rede de circulação interna de capital, a sua reiteração. A tese do transplante foi formulada, nesta análise, substituindo sociedade feudal por aristocrática, para questionar a noção de dependência estrutural e, de modo geral, a abordagem marxista da colonização e do escravismo modernos. A visão global do fenômeno se perde, substituída por uma abordagem parcelada em que cada metrópole, com seu sistema colonial próprio, é considerada separadamente. O capital escravista não estava emancipado ou diferenciado do capital mercantil. O domínio relativo do capital mercantil significava que o capital ainda não tinha penetrado decisivamente a esfera da produção. Diferentemente dos senhores feudais, que extraem um excedente da população submetida ao seu controle para utilizá-lo de uma ou outra forma na mesma região, o objetivo principal do português que empreendia a conquista, recebia ameríndios ou importava escravos, o que configurava um sistema eminentemente parasitário, saqueador, que carecia das características que deram base de sustentação histórica tanto ao feudalismo como ao capitalismo na Europa. O primeiro golpe contra o regime escravista colonial americano foi a insurreição de Santo Domingo em 1791, que culminou na abolição da escravidão e na independência do Haiti em 1804. Na América de colonização espanhola, em geral, conjugou-se a libertação dos cativos com a emancipação política. Na Argentina, a escravidão foi abolida junto com a tortura. Seus instrumentos, usados pelo Tribunal do Santo Ofício, foram queimados em praça pública, por ocasião da Assembleia Constituinte de 1813, quando as Províncias Unidas do Rio da Prata já eram autônomas da Espanha, mas ainda não tinham proclamado sua independência política. Nos Estados Unidos da América e no Brasil, ao contrário, suprimiu-se o elo colonial, mas manteve-se a escravidão. Nas Índias Ocidentais britânicas e francesas, libertaram-se os escravos,
Mas o domínio colonial persistiu. Somente Cuba permaneceu como colônia simultaneamente escravista. As áreas onde o sistema econômico baseado no trabalho escravo sobreviveu, ancoradas na crescente demanda de produtos das grandes lavouras, plantations, deram fôlego à vitalidade econômica do comércio atlântico de escravos. Com terras e capitais disponíveis, o braço escravo tornava-se ainda mais imprescindível, o que foi evidenciado pela chegada ao Brasil e a Cuba de mais de 2,7 milhões de africanos cativos entre 1801 e 1867. A escravidão no Novo Mundo não era mais colonial, mas colonizadora. O historiador negro Clovis Moura pôs a resistência do trabalhador escravizado no centro da história brasileira, assinalando que o estabelecimento da escravidão veio subverter em suas bases o regime de trabalho até então dominante, que essa transformação expressara-se em todas as formas de manifestação da vida social. A escravidão cindiu a sociedade colonial em duas classes fundamentais e antagônicas, uma constituída pelos senhores de escravos, ligados economicamente à metrópole, outra constituída pela massa escrava. A imensa massa escrava impulsionou a economia colonial e esmagou quase inteiramente o trabalho livre. A economia brasileira assentou as suas bases na grande agricultura de monocultura e no trabalho escravo. Moura inquiriu a participação dos cativos negros nos principais movimentos políticos do passado em Confidência Mineira, Revolução dos Alfaiates, Revolução de 1817, destacando que eram aliciados e engrossavam movimentos senhoriais. Minimizando a resistência individual e orgânica dos cativos à escravidão, enfatizou a análise das revoltas coletivas nas quais o cativo teria lutado por objetivos próprios. O longo período da insurgência escrava da Bahia foi devido à circunstância de que, derrotadas as tentativas insurrecionais, o poder escravista não conseguia debelar o clima de rebeldia que se instalara na vida cotidiana das relações entre senhores e escravos desde a última década do século XVIII, e mais intensamente a partir do esmagamento da Revolução dos Alfaiates. A Conjuração Baiana, assim denominada, uma vez que alguns participantes da trama exerciam o ofício de alfaiates, foi um movimento de caráter emancipacionista ocorrido no final do século XVIII, 1796 a 1799, na então capitania da Bahia. Diferentemente da Inconfidência Mineira, foi caracterizada como um movimento de caráter popular que defendia a independência e o fim da escravidão, um governo republicano, democrático, com liberdades plenas, o livre comércio e a abertura dos portos. Salvador fervilhava com queixas contra o governo, cuja política elevava os preços das mercadorias mais essenciais, causando a falta de alimentos, chegando o povo a arrombar os açougues ante a ausência de carne. O clima de insubordinação contaminou os quartéis, e as ideias independentistas que já haviam animado Minas Gerais foram amplamente divulgadas, encontrando eco nas classes mais humildes. A todos influenciava o exemplo da independência das 13 colônias inglesas. Ideias iluministas, republicanas e emancipacionistas eram difundidas por uma parte da elite culta, reunida em associações como a Loja Maçônica Cavaleiros da Luz. Os pontos da Conjuração Baiana eram a abolição da escravatura, a proclamação da República, a diminuição dos impostos, a abertura dos portos, a igualdade legal, o aumento salarial. As revoltas de Salvador, entre 1807 e 1835, refletiram um contexto social, econômico e político particular, concentração significativa de cativos ganhadores, proto-assalariados negros ainda submetidos à escravidão, derrota do movimento dos jacobinos negros em 1787, vitória da insurreição no Haiti, em 1804, crise da ordem colonial. O trabalhador escravizado rural, dedicado à produção agrícola, à mineração, à indústria precoce de transformação,
conhecia dificuldades estruturais para a organização de tentativas insurrecionais antes de 1850. Foi nesse período que se produziram os primeiros movimentos paredistas, depois chamados de grevistas, protagonizados por escravos negros brasileiros, antecipando notavelmente a forma de luta característica de uma nova classe social e de um novo modo de produção. O rompimento com o Instituto da Escravidão representava o grande divisor de águas no processo de formação da nacionalidade brasileira e do seu Estado. Ele não foi bandeira de nenhum movimento antimonarquista. A única exceção foi a Revolução dos Alfaiates, movimento derrotado porque prematuro. Mesmo aí, não se tratou de uma exceção, e sim, da circunstância especial de que, dada a preponderância da contradição anticolonial sobre a contradição anti-escravista, e dada a qualidade da mobilização à vida, o fato de terem sido sensibilizadas amplas camadas da população pobre não escrava, inclusive alguns líderes escravos urbanos, a consciência senhorial foi por um momento obliterada em face da postura intransigente das autoridades metropolitanas. Todavia, uma vez iniciada a repressão, rapidamente as camadas senhoriais recolheram-se ao seu costumeiro padrão de comportamento frente à metrópole, isto é, colaboração e articulação com seus interesses, já convertida num posto avançado da metrópole imperial britânica. No quadro mundial, a luta entre os interesses mercantilistas e os do liberalismo econômico se processaria de forma intensiva na Inglaterra, de 1815 a 1846, afetando drasticamente a política de todos os países coloniais diretamente relacionados com a expansão do Império Britânico do comércio livre. O Brasil era um deles. Os movimentos populares não se encontravam suficientemente maduros para fazer prevalecer suas reivindicações e tiveram uma posição secundária. Eram, segundo Caio Prado Júnior, descontínuos e sem um rumo seguro e nunca propuseram soluções e reformas para o país. Nas relações internacionais, o Estado brasileiro orientou-se no sentido da conciliação com a monarquia portuguesa. O reconhecimento da independência do país por Portugal e pela Inglaterra, em 1825, foi condicionado ao pagamento pelo governo do Brasil das dívidas da coroa portuguesa com a Grã-Bretanha. A nação brasileira nasceu sob o signo da dependência econômico-financeira. Quando veio para o Brasil em 1808, Dom João trouxe junto com ele a dívida contraída pela Casa Real Portuguesa na Inglaterra. Em 1822, como parte dos acordos de independência, o Brasil herdou essa dívida, da ordem de 1,3 milhão de libras esterlinas, correspondente a cerca de 30% do valor das exportações do país. Para liquidar essa e outras dívidas, o Brasil contraiu em 1824 o primeiro empréstimo externo, no valor de 3,7 milhões de libras. Foi o primeiro de uma série de 17, contraídos no mercado financeiro de Londres, no valor total de 68,2 milhões de libras esterlinas. O Império conseguiu resgatar parte desse valor, e transmitiu depois à nascente República, proclamada em 1889, uma dívida externa de 30,4 milhões de libras. Grande parte da dívida contraída pelo Império nunca chegou ao Brasil, tendo ficado em Londres para pagar dívidas velhas, bem como para cobrir as comissões de credores e intermediário. Apenas 60% da renda dos empréstimos chegaram na América Latina, grande parte em bens e não em dinheiro. Das quantias líquidas realmente colocadas à disposição dos tomadores de empréstimos, cerca de 2/3 foram enviadas em mercadorias e equipamento militar, provisões navais, produtos têxteis e ferragens. Em sua maioria, os empréstimos foram intermediados pela Casa Rothschild e Sons. As indústrias e o comércio exportador britânico receberam com isso um enorme estímulo. As exportações para a América Latina passaram de 2,8 milhões de libras, 1818, para 6,4 milhões de libras anuais, 1825,
sendo que o Brasil respondia por entre um terço e metade delas. A prática de pagar dívidas velhas com dívidas novas prosseguiria na República, proclamada em 1889. Quando terminou o governo Washington Luiz, em 1930, o Brasil devia o equivalente a 237,3 milhões de libras esterlinas. A manutenção da escravidão no Brasil independente desmente a tese da independência brasileira como um reflexo automático do expansionismo comercial inglês, do qual as classes possuidoras do Brasil teriam sido um instrumento. O Brasil independente era uma sociedade escravocrata, onde a relação de produção socialmente dominante era a que opunha senhores e escravos, em número de 2 milhões em 1800. Independência ou morte foi a resposta da burocracia colonial ao grito lançado 30 anos antes pelos inconfidentes mineiros. Mas o movimento da independência era mais vasto do que aquele composto pelos burocratas da administração colonial, pelos comerciantes e pela aristocracia fazendeira, a qual, por sua vez, dividia-se em frações regionais. O cidade, como extensão dos interesses do engenho, deixou como herança a formação de um Estado entendido como ampliação do círculo familiar, e não como uma unidade política burocratizada que tivesse em vista o benefício da sociedade como um todo, que não age em nome de sua vontade pessoal, mas da suposta vontade geral dos cidadãos. A configuração do Estado no Brasil se desenvolveu sob essa dupla pressão. Em 1842 expirou o acordo com a Inglaterra. Com isso, o passivo político da colônia portuguesa estava liquidado. Em 1845, através do Bill Aberdeen, a Inglaterra decretava unilateral e internacionalmente a proibição do tráfico de escravos. A proibição não foi acatada pelos fazendeiros brasileiros. O tráfico em direção do Brasil chegou a ser maior depois dessa data, mas encontrou aliados no Brasil, multiplicando as frentes de conflito social. A burguesia comercial esforçava-se por ampliar o círculo dos consumidores que pagassem em moeda e, em consequência, procuravam enfraquecer a servidão e a escravidão. Procurava debilitar o laço entre os senhores e os dependentes, a caça de fregueses. Daí o abolicionismo de aparência humanitária que veio desposar depois de 1850. Interessava-lhe romper os vínculos de servidão, preocupada em fazer da propriedade rural um objeto livre de negócios, sem os entraves de lealdades pessoais que sustentavam bom rendimento agrícola. Nos conflitos internos punha-se em questão a escravidão, a distribuição da renda nacional, e até as características do sistema político, mas não se questionava a base da economia nacional, o latifúndio agrário, do qual todas as frações das classes dominantes, fazendeiros e senhores, comerciantes e burocracia estatal, tiravam partido favorável. O latifúndio não foi afetado pela independência política, mas, ao contrário, consolidado por ela. A economia de exportação primária, agilizada pela quebra do monopólio da metrópole, consolidou o latifúndio, herança colonial. O valor dos produtos brasileiros exportados, que em 1812 cifrou-se em 1.233.000 libras esterlinas em ouro, elevou-se no decênio de 1821 a 1830 para a média anual de 3.190.000 libras esterlinas em ouro, no de 1831 a 1840 para 4.921.000 da mesma moeda, e no de 1841 a 1850 para 5.468.000. As importações, por sua vez, passaram de 770.000 libras esterlinas ouro em 1812 para uma média de 5.429.000 na década de 1831 a 1840. A Lei de Terras de 1850 atendeu a dar base jurídica definitiva à galinha dos ovos de ouro da economia primária exportadora, o latifúndio rural, no qual, a partir do decênio 1831 a 1840, o café já era a cultura principal.
A lei de terras favoreceu a grande propriedade, os tradicionais meios de acesso à terra, meação, arrendamento, ocupação, foram proscritos, sendo que as terras não utilizadas voltaram ao Estado, o qual, por sua vez, vendia as terras por um preço mais alto. A democracia era censitária e formal, ou, nas palavras de Machado de Assis, a ciência política, no Brasil, encontra seu limite na bala do capanga. O clientelismo permeava também as relações dentro e com o Estado, através da patronagem, a prática social consistente na troca de favores entre indivíduos ou setores desiguais, protetores e preteridos. A ascensão social e a política não percorriam as vias da concorrência econômica, ou da luta política aberta, estava condicionada ao respaldo de um padrinho poderoso, o que reforçava o poder político dos setores poderosos tradicionais, e bloqueava a diferenciação interna das classes possuidoras, dificultando o surgimento de setores mais dinâmicos, baseados na acumulação de capital sob a forma industrial, que pudessem ameaçar o poder da aristocracia latifundiária ou da burguesia comercial. Depois da independência, uma série de movimentos liberais federalistas e separatistas convulsionou a regência e o início do Dois Império, Ceará, 1831 a 1832, Pernambuco, 1831 a 1835, Minas Gerais, 1833 a 1835, Bahia, 1837 a 1838, Grão-Pará, 1835 a 1840, Maranhão, 1838 a 1841, Rio Grande do Sul, 1835 a 1845. O centralismo imperial teria sido vergado se cabanos, balaios, sabinos, praeiros, sul-riograndense, tivessem coordenado suas lutas. Isolados, os movimentos regionais foram esmagados um após o outro. Os movimentos liberais regenciais foram impulsionados pelas elites dissidentes regionais. No Maranhão, balaiada, e no Grão-Pará, cabanagem, as revoltas assumiram um caráter social com o ingresso na pugna de pobres, caboclos, cativos, o que levou as elites a abandonarem a luta. A luta política que se travou no Rio de Janeiro pela direção do governo central foi intensa por todo o período regencial. Não chegou a haver conflito armado, mas golpes e contragolpes políticos. Não havia ainda clareza quanto à ideologia dos grupos políticos do que se abriram sob a denominação de moderados ou liberais. Pareciam apenas excluídos do congraçamento liberal aqueles que esposavam o republicanismo. Contra o governo da regência, articulou-se uma frente oposicionista integrada por restauradores, caramurus, exaltados republicanos federalistas e oficiais portugueses do exército. No século XIX, o café substituiu o açúcar como motor da economia brasileira. Os grandes barões cafeeiros precisavam solucionar dois grandes problemas: o da legalização da propriedade e o da obtenção de mão de obra. As classes dominantes brasileiras, os senhores rurais escravistas, que eram também os maiores exportadores, e os grandes negociantes, em geral importadores, reforçaram o sistema escravocrata. Entre os anos de 1822 e 1859, quando foi extinto o tráfico negreiro, entraram no Brasil 1 milhão de escravos. A escravatura perdurou até 1888. A economia, essencialmente agrícola, continuou voltada para exportação. O café se constituiu em seu produto predominante, enriquecendo os grandes fazendeiros. A proibição internacional do tráfico de escravos era uma realidade desde 1830, e os proprietários temiam que em pouco tempo houvesse escassez de mão de obra. A lei de terras não surgiu unicamente para solucionar esse problema, mas ganhou força nos debates sobre o fim do tráfico negreiro.
A política de incentivo à imigração europeia surgia como um horizonte neste processo de substituição de trabalhadores escravos por homens livres. Restava discutir a questão da incorporação destes novos colonos à sociedade brasileira. Os produtores de café não estavam interessados em concorrer com novos produtores. Era preciso deixar claro que os colonos viriam para o Brasil para servirem às necessidades da produção existente de café. A única maneira de afastar a curto prazo os colonos da propriedade da terra era valorizando-a e tornando-os debilitados de possuí-la. Estas proposições não representam nenhuma proposta original de valorização da propriedade e alijamento desta mesma das mãos de estrangeiros. Fica o governo autorizado a vender as terras devolutas, em asta pública, ou fora dela, como e quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir, demarcar e descrever a porção das mesmas terras. O passo seguinte era o de definir quais eram as terras que não pertenciam a absolutamente ninguém, e que portanto poderiam voltar para as mãos do Estado. A lei compreendeu como terras devolutas as que se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal, as que não se acharem no domínio de particular por qualquer título legítimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do governo geral ou provincial, as que não se acharam ocupadas por posses, que apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas por esta lei. A lei de 1850 foi sobretudo o veto dos barões do café dentro de uma nova ordem econômica, que envolveu não somente as questões agrárias, mas também a transição do uso da mão de obra escrava para o trabalho livre assalariado, principalmente o imigrante, bem como o controle do Estado imperial sobre as terras devolutas. Persistia a passagem das terras devolutas para o domínio privado. Mundialmente, a passagem da escravidão para o trabalho livre exibiu formas transitórias e combinadas. Os britânicos aboliram a escravidão em suas colônias, principalmente nas Antilhas, em 1834, embora viessem logo substituí-la, onde a plantação agrícola em larga escala sobreviveu pela importação de trabalhadores contratados da Ásia. O fluxo considerável de trabalhadores sob contrato, indenture e labor, para as Índias Ocidentais britânicas e francesas e para o Peru demonstrou que a exigência econômica do trabalho servil não desaparecera. Mais do que isso, refletiu a busca por mão de obra mediante condições particulares, em que a ausência do escravo não podia ser compensada pela atração de trabalhadores livres. A imigração sob contrato foi a solução encontrada para substituir a mão de obra escrava nas plantações de cana-de-açúcar após a abolição nas colônias britânicas na década de 1830. Essa experiência expandiu-se para outras áreas ao redor do mundo, tanto em termos de demanda a Índias Ocidentais, Cuba, Peru, Guianas, Havaí, Ilhas Maurícios, Transvaal, quanto nas regiões de origem dos trabalhadores Ásia, África, Ilhas do Pacífico Sul, Ilha da Madeira e Açores. No caso das colônias de plantação do Caribe, o ressurgimento dos contratos de trabalho ultramarinos no século XIX estava ligado não apenas ao fim da escravidão, mas também ao crescimento da demanda, que expandiu as terras cultivadas, como resposta à nova fase do imperialismo em que o capital ocidental intensificou seus investimentos ultramarinos. Ressurgimento e intensificação, pois Eric Williams já havia assinalado a utilização de trabalhadores pobres britânicos, especialmente irlandeses e escoceses, através do trabalho sob contrato antes do emprego de escravos africanos. Alguns eram servos sob contrato, assim chamados porque, antes de partirem de sua terra natal, tinham assinado um contrato, reconhecido por lei, obrigando-os a prestar serviço, por um tempo estipulado, em troca da passagem. Outros ainda, conhecidos como resgatadores, combinavam com o comandante do navio para pagar a passagem na chegada ou após um tempo especificado. Se não fizessem, eram vendidos pelo comandante a quem oferecesse o lance mais alto. Outros eram sentenciados,
enviados por medida do governo metropolitano para servir durante um período determinado. No Brasil, a passagem para o trabalho livre, assalariado, não ensejou a passagem para uma transformação capitalista da agricultura e reforçou a coexistência da grande propriedade latifundiária com a produção familiar em minifúndios. No sul do Brasil, dada a disponibilidade de terras, o emprego de escravos era muitas vezes a forma alternativa que restava aos agricultores desejosos de expandir suas atividades em condições de escassez de mão de obra. Contudo, nenhum produto agrícola orientado para exportação era cultivado em escala suficientemente ampla a ponto de possibilitar a geração de significativos excedentes e seu investimento em grande número de escravos, como no caso das áreas do Império especializadas na produção de café e açúcar. O número de agricultores livres produzindo em pequena escala não tendeu a diminuir, e a contribuição da imigração estrangeira organizada para o número total de pequenos produtores permaneceu limitada. A transição definitiva do trabalho escravo para o trabalho livre não representou um obstáculo para a expansão da produção agrícola das regiões cafeeira e sul como um todo, embora em algumas áreas tenha havido uma queda efetiva de produção de alguns gêneros importantes. Embora na virada do século XIX para o século XX a maioria dos trabalhadores rurais da região cafeeira não tivesse acesso à propriedade da terra, o que também aconteceu no Nordeste, outra região de grande lavoura, uma fração significativa dos trabalhadores da região sul era constituída por pequenos produtores autônomos que tinham a propriedade de suas terras, cultivadas pelos membros de suas famílias. Grupo de escravos ao ganho na Bahia. Brasil é um exemplo de desenvolvimento histórico combinado, superpondo diversos modos de produção na sua formação econômico-social. Considerado historicamente, o capitalismo é o sistema de produção de mercadorias com vistas à obtenção de lucro destinado à acumulação de capital. A originalidade da formação econômico-social do país estava no fato de que a expansão do capitalismo no Brasil se deu introduzindo relações novas no arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo, configurando uma relação não apenas desigual, mas combinada. É nesse contexto que cabe considerar as peculiaridades brasileiras tanto na abolição das relações sociais escravistas quanto na formação de um mercado de trabalho livre. Tanto o movimento operário brasileiro quanto manifestações ideológicas modernas dos oprimidos, socialistas ou anarquistas, começaram quando ainda vigorava no país a escravidão, que só veio a ser abolida na última década do século XIX, quando ainda ressoavam os ecos das grandes lutas dos negros pela sua emancipação, e a partir de meados do século XIX se produziram os primeiros movimentos paredistas protagonizados por escravos negros brasileiros, antecipando a forma de luta característica de uma nova classe social e de um novo modo de produção. Opressão étnica, nascida da escravidão africana, e exploração capitalista, tenderam a se entrelaçar, tornando questionável a assertiva de Darcy Ribeiro: o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação, assentado num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo estado para nele viver seu destino. A única exceção são as múltiplas microetnias tribais, tão imponderáveis que sua existência não afeta o destino nacional. Para a mesma época da primeira greve dos tipógrafos de Rio de Janeiro, 1857, houve em Salvador uma greve de carregadores negros em resposta a mudanças legais que interferiram nas relações entre senhor e escravo e na forma de organização do trabalho. O que estava em jogo era uma disputa com o poder público sobre o controle das práticas e costumes do trabalho urbano de escravos e libertos. João José Reis chamou o movimento de greve negra. Centenas de africanos ao ganho, sendo a maior parte composta por africanos ocidentais, os nagôs, paralisaram por 2 semanas o porto e o setor de abastecimento e transporte. Eles lutavam não por reajustes de salários nem pelo fim dos castigos corporais. Opunham-se a uma legislação que visava controlá-los com dispositivos que interferiam na organização de seus espaços de trabalho.
Os grevistas se opunham à determinação da Câmara Municipal que exigiu o uso de chapas de identificação individual, vistas como uma forma de controle sobre suas vidas e seu trabalho. Foram 2 semanas de tensões, com os senhores de escravos divididos. A greve concluiu com o recuo das autoridades.